Acho que está bom, podem ouvir, não é? Então, boa tarde a todos, camaradas e amigos. Não tenho aqui a projeção de voz aqui do nosso camarada, mas acho que me conseguem ouvir. Antes de mais, é um prazer estar aqui neste jantar, rodeado deste bom espírito, não é? Deste bom espírito que nos caracteriza também e que faz parte também dessa marca e desse cunho diferenciador da intervenção dos deputados da CDU e do PCP no Parlamento Europeu. Nós estamos a 2 semanas das eleições para o Parlamento Europeu e temos, neste período que nos separa desse momento eleitoral, todos nós e aqueles que aqui não estão, uma tarefa muito importante, que é a de dar continuidade a esta expressão que já aqui o nosso camarada hoje trazia. No dia de hoje, só aqui no Distrito, foram um conjunto muito significativo de ações que tiveram lugar. E se olharmos para os outros distritos do país, certamente houve um conjunto enorme de iniciativas no contacto direto com as populações, no contacto direto com os trabalhadores, ouvindo, escutando aquilo que são os problemas concretos, aquilo que é a realidade e apresentando aquilo que são as propostas do PCP e da CDU para estas eleições, para a transformação do nosso país, no sentido do seu desenvolvimento, da defesa da sua soberania, da sua independência, no sentido da valorização dos trabalhadores, dos setores produtivos, dos setores estratégicos, enfim, criando as condições para concretizar os 50 anos do 25 de Abril, aquilo que foi esse projeto emancipador, transformador da sociedade, propostas que se alinham com esses princípios e que é preciso também daqui até ao dia 9 de maio, das muitas conversas que vamos ter, de trazer também para essas conversas a afirmação dos princípios de Abril e de como votar na CDU é também a afirmação desses princípios e a garantia que lá no Parlamento Europeu essa é a bitola para a qual os deputados eleitos se vão traduzir a sua intervenção. Essa é a bitola que determina que nestas dezenas, mas muitos milhares de iniciativas que tivemos neste mandato por todo o país, permitiram traduzir na intervenção lá aquilo que são problemas e aspectos concretos particulares dos problemas com que os portugueses, a nossa população, o nosso país se confrontam. Muitas vezes somos confrontados com esta ideia que são todos iguais. E nós temos mesmo que afirmar com toda a segurança e com toda a certeza que não são todos iguais. Que a nossa intervenção lá é de facto insubstituível. É de facto uma intervenção que é necessária, que defende aquilo que são os interesses nacionais, porque nós não estamos lá a defender os interesses da União Europeia, não estamos lá a defender os interesses dos grandes grupos económicos, estamos lá a traduzir os problemas concretos em soluções e a apresentá-las lá e a dar combate àquilo que são as consequências das políticas da União Europeia cá no nosso país. Quando os outros convergem naquilo que são, na maioria das políticas, convergem no voto, na aprovação das políticas, que criam cá dificuldades ao desenvolvimento nacional, que criam cá dificuldades àquilo que são os trabalhadores e ao nosso povo. Nós partimos para esta campanha com um mote, apresentar aqui 4 ideias. E são 4 ideias que são importantes também para assinalar esse aspecto diferenciador e imprescindível da intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, nessas muitas conversas que eu ter, que é importante nós falarmos sobre eles. Salários. É importante nós termos a percepção, por exemplo, quando desde 2015 a Comissão Europeia criava dificuldades ao país, criticava o país pelo aumento do salário mínimo, dizendo que isto criava dificuldades à economia, os argumentos que os camaradas e amigos conhecem. Não se ouviram da boca de PS, PSD e CDS nenhuma crítica a esta forma de pressão sobre uma decisão e uma necessidade que se promovia e que se fazia avançar
do ponto de vista dos direitos laborais, que era a valorização imprescindível do salário mínimo, como ela hoje continua a ser. E não por acaso, todas as forças apresentam esta ideia do aumento do salário mínimo, que é efetivamente uma necessidade. Mas lá para as calendas, só o PCP, é bom recordar, só o PCP está a afirmar a necessidade imperativa do salário mínimo nacional para os 1.000 euros já este ano e a valorização no mínimo de 15% dos salários, como forma de dar combate àquilo que foram os aumentos muito significativos do custo de vida nos últimos anos e de criar outras condições de dignificação da vida das populações e dos trabalhadores. Ora, mas não há de ter surpresa porque é que eles mandam os números para as calendas. Quando no Parlamento Europeu se aprovou uma diretiva, com os votos do PS, PSD, CDS, já agora, quando também com os votos do Bloco de Esquerda, que determina que a orientação para os salários mínimos é o valor que está internacionalmente definido por referência como o valor do limiar da pobreza. Quando essa realidade fosse aplicada no nosso país, determinaria que hoje já o salário mínimo, que é insuficiente para fazer face àquilo que são as necessidades básicas dos trabalhadores e das famílias, já está acima desse patamar. Ora, estamos bem a ver que não há nada a projetar no progresso e no avanço um fator positivo de valorização dos salários. Quando falamos de valores e direitos sociais, e também andam aí muitos a falar do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Bom, é nesse âmbito que esta legislação é aprovada, como foi uma legislação que também é importante, tem que ver com a igualdade salarial. Um objetivo pelo qual há muito os trabalhadores lutam e que, inclusive, está inscrita do ponto de vista daquilo que é a nossa legislação, mas que se continua a verificar na prática desigualdades salariais muito significativas. Ora, é preciso então traduzir na prática aquilo que a letra da lei diz, mas aprovou-se também no Parlamento Europeu, com os votos favoráveis destas mesmas forças políticas, uma diretiva sobre igualdade salarial que diz, bom, mas se for um bocadinho, se a diferença for pouquinha, já não há problema. Então, que as autoridades só devem atuar quando essa diferença ultrapasse os 5%. Ora, 100 não é igual a 105. Ou se afirma de uma forma efetiva a necessidade de dar combate às desigualdades e a exigência, do ponto de vista daquilo que são as empresas, do cumprimento desse objetivo, ou então não estamos a falar de igualdade, estamos a perpetuar a desigualdade. Essa foi uma denúncia que foram os deputados do PCP no Parlamento Europeu que assumiram, e não outras forças políticas no Parlamento Europeu. Como assumiram a denúncia de como as próprias políticas, agora, porque não fazemos como a avestruz e enfiamos a cabeça na areia em torno de políticas que nos dizem que são muito positivas e que só podemos vê-las como positivas, e sim, estou a falar da questão do euro, os impactos das consequências da moeda única naquilo que é a desvalorização dos salários e como as novas regras económicas que estão associadas também à moeda única vão determinar, além daquelas regras estúpidas como um Presidente da Comissão Europeia por mais afirmou que eram, do déficit, da dívida, a ditadura constante que coloca uma pressão sobre os Estados, ou por outra, sobre alguns Estados como Portugal, para reduzirem aquilo que são os seus investimentos na saúde, na educação, nos serviços públicos, na valorização dos seus setores produtivos, na valorização de salários, acrescentam agora uma nova regra, criando limitações à despesa pública.
limitações que vão impor cortes. Estimava aí há umas semanas atrás o Jornal Económico na casa de 2,8 mil milhões de euros. Cortes esses que vão ser aplicados também naquilo que é a desvalorização salarial, nomeadamente na função pública, além daquilo que é a desvalorização dos serviços públicos e o desinvestimento, o continuado desinvestimento de que tanto o país precisa para progredir e para avançar e para dar combate àquelas dependências de que falávamos. Não enfiamos a cabeça na areia, camaradas. A gente identifica os problemas, intervém sobre eles e propomos alternativas, e é nesse quadro, nesse contexto, que temos apresentado um pacto pelo progresso social e pelo emprego, determinando como objetivos, ao contrário do que diz esse pilar europeu dos direitos sociais, que permite a precariedade, por exemplo, diz que ela deve ser evitada, não diz que se proíba, diz que deve ser evitada. Não, a gente diz que ela tem mesmo que ser proibida, tem mesmo que se acabar com a precariedade, tem que se acabar com os vínculos precários, tem que se contrariar aquilo que são políticas de baixos salários, tem que se dar combate ao desemprego, criar políticas que visem o pleno emprego, que têm que ser alavancadas naquilo que é a valorização da capacidade produtiva do nosso país, num quadro de soberania nacional, sem que outros venham cá dizer como é que nós devemos fazer os investimentos, como é que devemos investir aquilo que são fundos que vêm da União Europeia, que são já agora cada vez mais limitados e cada vez mais desviados também para aquilo que são outros objetivos que não servem ao país, como é o caso do militarismo e da guerra. Ora, também no caso das reformas. Aí está o caminho aberto que tem vindo a ser promovido pela União Europeia para a privatização dos sistemas de segurança social públicos, solidários, assentes nas contribuições dos trabalhadores, que são valorizados com a valorização dos salários. Aliás, o aumento sucessivo dos salários mínimos nos últimos anos determinou progressão do ponto de vista daquilo que são os resultados da segurança social e garantindo a sua sustentabilidade. Às vezes nos vêm dizer que a sustentabilidade é um problema, é a valorização dos salários que dá combate a esses argumentos da falta de sustentabilidade da segurança social. Bem, mas a União Europeia quer fazer o caminho para os fundos de pensões, para as seguradoras, para, como diziam os liberais, para uma aparente escolha que aquilo que leva é a colocar-nos a todos no fio da navalha e numa situação de maior insegurança no futuro e mais desprotegidos daquilo que são os direitos sociais, face àquilo que é a produção de riqueza que são os trabalhadores que sempre criam e que vêm aumentando num quadro em que, face ao aumento de produtividade, os salários continuam a não acompanhar esse aumento de produtividade. Mas podemos falar, há pouco referi aqui a questão do euro, e hoje nós temos um elemento, já tínhamos muitos, e o PCP tem vindo a apresentar muitos argumentos pelos quais o euro representa um peso negativo para esse desenvolvimento, os investimentos, mas hoje há um elemento, quando nós falamos com as pessoas na rua, porque toca diretamente às famílias, permite com grande facilidade demonstrar a falta que faz ao país ter instrumentos de soberania monetária, que perdeu. E essa questão é a habitação, um dos outros temas que nós temos neste painel, destes 4 elementos principais, não excluindo outros, naturalmente. Ora, camaradas, foram 10 aumentos das taxas de juros que o Banco Central Europeu determinou. Já lá vamos em quase um ano em que as taxas de juros se mantêm inalteradas no ponto máximo em que Christine Lagarde e os seus amigos determinaram esses valores. Sabiam eles que não era essa a resposta aos aumentos da inflação? Sabiam eles que iam ser as famílias que iam pagar os custos dessa política?
sabiam eles que deviam manter intocáveis os lucros que a própria Comissão Europeia determinou como sendo superlucros que estavam a verificar-se no setor da energia, no setor da distribuição e noutros setores, nomeadamente na banca, foi mais uma vez um dos setores que mais veio a ser beneficiado com esta medida à custa do esbulho dos bolsos das famílias. E sabiam também, quando tomaram essa decisão, que ia ter dois impactos. Um impacto, desde logo, sobre as famílias em Portugal. Eles sabiam que Portugal ia ser o país mais afetado por esta medida, e é o país onde as famílias foram mais afetadas por esta medida. Se nós vamos na rua, camaradas, a gente diz... Quem tem uma renda ao banco sabe bem como se paga o classe de si, e as pessoas aceitam que sim. Têm esta noção. E é preciso dar um contributo nestas muitas conversas que vamos ter até dia 9 para transformar esta percepção numa motivação adicional para fazer a convergência do voto na CDU. Dando elementos, explicando que não tinha que ser assim, que eles inclusivamente, como Lagarde dizia, querem fazer uso desta política para baixar ainda mais os salários, contrariando essa retórica que depois vamos vendo nos debates. Temos que aumentar salários, mas aí está um conjunto de políticas que limitam a valorização imprescindível dos salários no nosso país. Mas não é só a questão do aumento das taxas de juros e dos impactos que tem. É que as próprias políticas, aquela a que eu me referia, de novas regras de governação económica, novas regras que foram aprovadas com os votos de PS, PSD e CDS, que penalizam o nosso país, que eles sabem que penalizam o nosso país. Ora, também essas regras, mais a condicionalidade sobre aqueles fundos que vêm lá de fora, esses tantos milhões, a bazuca, o dinheiro que nunca mais acaba, não é? A pipa de massa com que às vezes nos venderam os fundos comunitários em dado momento, carregados de condicionalidades, limitações à aplicação de como um país pode e deve fazer uso desses fundos, condicionam também a capacidade do país, associada àquilo que são escolhas e opções políticas. É bom não desculparmos, nem desresponsabilizarmos quem no nosso país implementa as orientações e as políticas e imposições da União Europeia, porque não lhes fazem frente, e às vezes até vão para lá daquilo que são essas orientações e essas políticas, mas dizia, condicionam e visam condicionar aquilo que, por exemplo, temos vindo a dizer, que é a necessidade imperativa de fazer investimento em habitação pública, para fazer face àquilo que é a desregulação também do mercado e a especulação no mercado, além, naturalmente, e aí é a responsabilidade destes governos, não apenas agora da AD como o anterior, o não querer mexer naquilo que são, o que é. Foram os deputados do PCP no Parlamento Europeu que por 3 vezes propuseram, por 2 vezes conseguiram que a questão do aumento das taxas de juros tivesse lugar em debate no plenário do Parlamento Europeu. Sempre com o voto contra da direita, é verdade, mas também aí o PS não se pode limpar, porque quando apresentámos alterações para que os juros estavam a beneficiar a banca, que os lucros da banca fossem mobilizados para fazer face ao aumento das prestações das casas, PS, PSD e CDS convergiram, como aliás aqui no Parlamento em Portugal, na Assembleia da República, para impedir que essa proposta justa fosse por diante. E são essas mesmas políticas como a questão do orçamento da União Europeia, que também eles previu cortes para o nosso país, que previu reduções, que previu aumento dessa condicionalidade, que cria dificuldades na mobilização para aquilo que faz falta. Foram aprovados com o voto PS, PSD e CDS, com o PCP e
os deputados do PCP denunciarem a limitação, o alcance limitado desses recursos, as limitações, as condicionalidades e a necessidade de aumentar os valores, apresentando propostas que eles foram sempre recusando através do voto. Esta é, de facto, uma força insubstituível, porque só está comprometida com aquilo que são os interesses do nosso povo, do nosso país, dos nossos trabalhadores. Também no caso da saúde, contrariando aquilo que são as dinâmicas que lá vêm fora, ainda mascaradas, mas com um objetivo claro: criar um mercado da saúde. Um mercado da saúde naquilo que são os produtos, né? Medicinas, os aparelhos, mas também projetando para a frente um mercado da saúde que incida sobre os serviços e que vise o caminho de privatização que já em Portugal está em curso, com a mobilização cada vez de mais recursos para o setor privado, para o negócio da doença. Ora, também foram os deputados do PCP no Parlamento Europeu que lá denunciaram estas consequências. Como denunciaram, como já aqui foi trazida à lista também, as consequências dos processos de liberalização de setores fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Tivemos, nos anos que passaram, e a pretexto, diziam eles, da guerra, ainda que os preços já viessem subindo desde 2021, tivemos aumentos significativos nos custos da energia. Mas porquê? O nosso país, até com fontes endógenas, em determinados momentos, produz 70% ou 80% da energia que consome, ora, através, nomeadamente, das energias renováveis. Bom, então, nós até deveríamos ter das faturas mais baratas da União Europeia. A gente não paga o sol. Não pagamos a água que corre nas barragens. Ou não devíamos pagar. Não pagamos o vento. Bom, então os custos deviam ser apenas os custos da infraestrutura. A própria União Europeia não quer que os preços venham por aí abaixo. Porque quando os preços começaram a disparar e as famílias começaram a pagar e a doer, foi da União Europeia que vieram: bom, a gente não pode mexer no mercado. Isso no mercado é que a gente não pode mexer. E mais, também não podemos mexer naquela regra que diz que os preços da energia são determinados pela tecnologia mais cara, pelo gás. Aquele gás que procuraram passar uma dita dependência da Rússia, mas que já não havia problema em passar a dependência para os Estados Unidos com um gás mais caro e ambientalmente mais negativo. Portanto, tantas vezes falamos aí do ambiente e da necessidade de reduzir emissões, mas depois também não se mexe, nem se mexe os mecanismos de mercado, não se podem regular, mas também não se coloca limites àquilo que são os setores produtivos. Não se questiona o paradigma produtivo que leva à degradação ambiental. E também nas questões ambientais, os deputados do PCP tiveram um papel assinalável, fazendo esta ligação imprescindível entre aquilo que é, o que eles querem lá é dizer, temos que reduzir 50% de emissões, nem que seja a bruta e nem que sejam os ricos que podem pagar, pagam a poluição e os pobres não podem pagar. Olhem, os países mais pobres que não podem pagar, que se danem. Mas é preciso mudar o paradigma produtivo. É necessário recuperar o controle público de setores fundamentais, como o setor da energia. É necessário olhar para a agricultura, para as pescas. Como é que é possível que um país com a nossa costa, com esse mar imenso que temos, tão importante aqui na nossa região, importe 70% do peixe que produz? Não produza praticamente uma embarcação. Como é que é possível que os setores produtivos tenham perdido
50% do seu peso no PIB nas últimas décadas, nomeadamente por destruição, e aí a política agrícola comum tem muito que se lhe diga, de pequenas e médias produções agrícolas, produções familiares, 400 mil pequenas explorações que se perderam no nosso país. Em favor do quê? Da concentração da produção, como a gente vai vendo aí um pouco pelo nosso território. Olha, ainda ontem estive no litoral alentejano e se os camaradas conhecem a região, sabem bem como o nosso Alentejo está a mudar de figura e de cara com os super olivais e os super amendoais, com investimentos, nem são investimentos que resultem cuja mais-valia depois fique no nosso país, a maior parte são investimentos estrangeiros, não fixam mão de obra porque têm pouca implementação de mão de obra, contribuem para a desertificação também do interior, para a degradação ambiental das nossas terras, para reduzir a nossa capacidade e diversidade produtiva. Ora, é preciso mesmo mudar o paradigma. É preciso mesmo investir nos transportes públicos coletivos, dar mais gás à ferrovia. Não é? Nós aqui numa jornada que fizemos a ligação entre a Figueira da Foz e Coimbra e ouvimos os problemas e as ligações que se encerraram, mas agora ainda a intenção do encerramento da estação em Coimbra, aquilo que devia de ser um elemento fundamental até da própria coesão territorial do nosso país, a ferrovia. Era aí que devíamos estar a apostar, era no desenvolvimento da nossa capacidade produtiva, era no desenvolvimento, na capacitação tecnológica dessa capacidade produtiva, e não estamos a fazer isso, também muito por conta daquilo que são as políticas que emanam lá da União Europeia e que alguns, alegremente, prevendo no país, implementam aqui. Camaradas, já vai longa a conversa, e antes que comecemos a adormecer em cima dos pratos, só dar as duas ideias do porquê é imprescindível a presença de deputados do PCP da CDU no Parlamento Europeu. O 25 de Abril, entre muitas outras coisas, fez para pôr fim a uma guerra e para garantir a paz. E nós hoje estamos confrontados com um discurso cada vez mais militarista, armamentista, de promoção da guerra e até, dizem já alguns de boca aberta, para mandar os nossos filhos, as nossas gerações mais jovens, para morrer lá numa guerra que não é nossa e em servir interesses que não são os do país. Ora, é a afirmação da paz, da necessidade da solução negociada dos conflitos que tem pautado na Ucrânia, na Palestina, no Iémen, no Afeganistão, na Síria, a intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. É essa intervenção, esse apelo à paz, essa afirmação da necessidade de um caminho pacífico, negociado dos conflitos, na base daquilo que é o direito internacional, que tem que continuar a ser afirmado por deputados portugueses do Parlamento Europeu, e esses são os do PCP e os da CDU. Porque todos os outros, PS, PSD e CDS, já lhes conhecem a voz, Iniciativa Liberal e Chega não divergem nesta dinâmica, e depois há aí uns que costumam estar em cima do muro e que vão dizer paz sim, mas com umas bombas e mais umas balas, porque é preciso fazer na Ucrânia, por exemplo, o que não defendem para a Palestina, para pôr fim a uma barbárie e a um genocídio que está em curso, face à hipocrisia tremenda que a União Europeia tem vindo a colocar em cima da mesa. Porque ali não há pedidos de cessar-fogo, não há apelos ao Tribunal Penal Internacional, não há sanções, não há... E era tão simples, podia-se começar por suspender aquilo que é o acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Nós temos 2 semanas, camaradas. Temos 2 semanas para fazer muitas conversas.
para nos multiplicarmos, além destas ações e das muitas ações que aqui no distrito de todo o país vamos ter, para nos multiplicarmos em muitas conversas com os nossos vizinhos, com aquele que se vai ao nosso lado no autocarro, no comboio, no centro de saúde, no cabeleireiro, onde for, afirmando este papel imprescindível desta força política no Parlamento Europeu e da necessidade de ganhar, através dessas muitas conversas que há que fazer, o voto na CDU. E há disponibilidade também. Ninguém além de nós anda na rua. Essa é uma força que nenhuma outra força também tem. E as pessoas estão disponíveis. Estão disponíveis para ouvir, estão disponíveis para a conversa, estão disponíveis para escutar os argumentos. Saibamos nós, tenhamos nós também o arrojo de ir à conversa. Às vezes ter aquela conversa, não vais ali que aquele uma vez recebeu mal o papel. Se calhar o rapaz estava mal disposto naquele dia, a gente não sabe. É preciso fazer tantas conversas quanto sejam possíveis, com a mesma alegria com que hoje estivemos aqui neste convívio, como hoje estivemos ao almoço, na Figueira, a conviver, com a descontração, sem pedras na mão, também é importante, mas com esta convicção de facto fazemos diferente, de facto faz lá falta esta força política, de facto nenhuma outra nos pode substituir, de facto é no reforço da CDU que está a criadas as condições para defender no Parlamento Europeu os interesses do povo, do país e dos trabalhadores. Por isso, camaradas e amigos, vamos ao combate, vamos aproveitar estes 15 dias, estas muitas horas, estas muitas conversas que temos pela frente para conquistar, voto a voto, o resultado que